Recording. Bom dia para quem é de bom dia, mas hoje acho que não, né? Só boa noite para quem é da boa noite, porque você já leu Santa Muerte, aí você já está vindo aqui rapidamente achando que vai fazer um pacto de prosperidade e se fudeu porque não vai, porque isso não existe. Hoje a gente vai chamar uns caras especialistas para mandar a real sobre Santa Muerte, o que é, o que não é, como é que funciona e tudo. Mas eu ainda não vou anunciar eles, cara. Dessa vez a gente tem Thiago Tamussauskas com a gente, Morte Súbita, como você tá? Boa noite, galera. A gente fala que o Projeto Mayhem, sem querer, o Projeto Mayhem é a estampa, a bela estampa do hermetismo. O Morte Súbita é o avesso dessa estampa. E hoje a gente vai falar com a galera que é o avesso do avesso do avesso. Vocês não perdem por esperar. Os caras são feras. Mas, antes de tudo, agora, nessa segunda temporada, a gente não é mais só um cara entrevistando. Agora a gente virou um boteco dos Illuminati e várias pessoas vão fazer várias perguntas. A gente está chamando uns caras muito feras também, né? E diretamente dos reinos enoquianos, Ulisses Massad. Fala, galera. Hoje nós vamos falar com o irmão malvado do Morte Súbita, não do Projeto Mayhem. E diretamente da Eclésia Babylon, Bárbara. Boa noite, pessoal 93. Hoje promete, o assunto é bom, hein? Olá, Santíssima. Também com a gente do outro lado do espelho de Circe, Jéssica Puga. Boa noite, pessoal. Ansiosíssima aí para a palestra, pensando mais sobre o tema. E se você está querendo entender mais sobre o seu feminino, pensar mais sobre como a religião afeta a nossa vivência no feminino hoje em dia, eu convido você para entrar lá no espelhodecirce.com.br, que tem bastante conteúdo legal para as meninas lá. E diretamente do Japão, formando a nossa galera internacional, Robson Belli. Ohayou gozaimasu para quem está aqui comigo, Konbawa para quem está no Brasil. Hoje vamos descobrir quão fortes são os punhos daqueles que seguram as correntes de Chorozon. Vamos lá. E agora nossos convidados, na verdade, são um trio, né? Eles escreveram um livro foda sobre a Santa Muerte, e aí a gente vai conversar um pouquinho. Dois deles já estiveram aqui, né? Então já vou deixar as apresentações um pouquinho depois. A gente tem uma nova convidada, Nama Acharain. Falei direitinho? É Nama Harain, mas tá ok. Boa noite a todos. Eu tenho medo de pronunciar desse jeito e aparecer alguma coisa aqui. Boa noite a todos, agradeço a oportunidade. Eu não sou uma pessoa muito de mídia, de ficar aparecendo, né? É difícil eu querer aparecer, mas, enfim, vamos falar de um assunto bem legal, né? Um projeto legal aí do livro, falar sobre Santa Morte, e é isso aí. Eu queria agradecer também. O Arauto, eles geralmente não aparecem em nada, não participam de coisa e tal, eles são super reclusos. E aí, para também conseguir trazer você para cá, é uma honra, porque você também nunca dá entrevista, não fala com ninguém, então a gente está muito honrado de poder conversar com vocês. E a galera do Arauto do Caos, como é que vocês estão hoje? Salve! A gente está muito bem, muito animado. Nomes que influenciaram a gente desde o começo. Isso é muito bom, a gente fica honrado demais. É uma sensação sempre boa estar por aqui, apesar da gente ser bastante recluso, apesar da gente não gostar de aparecer muito. Mas é interessante, a gente está trazendo um projeto bem legal, um livro muito foda que a gente escreveu sobre um tema que muita gente procura e pouca gente conhece de verdade. Então, a gente vai ter bastante coisa para falar hoje. É uma oportunidade da gente estar divulgando esse trabalho que foi muito forte, muito legal da gente poder trabalhar junto, né? Para mim, é o primeiro trabalho realmente que eu trabalhei diretamente com esse meu irmão aqui e honrado de ter o prefácio escrito pela Namá também.
E para mim é uma oportunidade de visibilidade muito forte, muito bacana e muito legal. E vamos trocar ideia sobre esse nosso trabalho, que, modéstia à parte, ficou bem legal. Deixa eu fazer uma proposta aqui, porque o Flock e o Drácula já são da casa, são famosos, todo mundo conhece, a gente admira, mas na AMA é a primeira vez que está aqui, né? Então, talvez seja interessante a gente conhecer a sua jornada. Como é que você chegou onde você está, de onde que você veio e como foi esse seu percurso? Conta um pouquinho da sua história para a gente. Vou dar uma resumida, tá? Eu estou no ocultismo já faz muitos anos, né? Apesar da minha cara de menininha, eu vou fazer 40 esse ano, então eu tenho mais de 20 anos aí de estudo e prática, né? Eu fiz alguns trabalhos de tradução para a editora Via Sestra. Eu escrevi um livro chamado Bruxaria Diabólica, e eu também sou dona da editora Manus Gloriae. E eu sou, assim, eu pratico mais a bruxaria do seu lado mais sinistro, né, mais obscuro. E, assim, como eu disse, eu não sou uma pessoa de mídia, né, não sou muito de aparecer, eu sou uma pessoa mais do underground, assim, né? E acho que é isso. Não sei se alguém tiver mais alguma dúvida aí, também pode perguntar. Acho que você pode falar um pouquinho dessa bruxaria diabólica pra gente. Como que você chegou na bruxaria? Tipo, você era criança, ia na igreja, tomava hóstia e tal, e aí passou 20 anos, você está aí fazendo o Tratado da Santa Muerte. Como é que foi na verdade, assim, desde bem pequena eu já tive contato com certas manifestações espirituais, né? Eu vi espírito, ouvia, só que a minha família não é religiosa, então, assim, eu nunca fui de igreja, nada disso, né? Meus pais, eles eram meio porra louca, assim. Então, às vezes minha mãe ia no terreiro de macumba, a minha mãe amava ir numa cartomante, daí teve uma época que ela ia no Allan Kardec, era uma mistureira, sabe? Então, eu tive contato também com essas coisas todas. E sempre me interessei por ocultismo, né? Só que, antigamente, assim, lá nos anos 90, não tinha acesso. Não tinha muitas coisas disponíveis como tem hoje. Né? Então, eu ficava meio perdida, assim, eu presenciava essas manifestações, eu não sabia o que fazer, ficava até amedrontada, para falar a verdade, né? Minha mãe me levava em benzedor, e aí, com o passar do tempo, eu comecei a ter acesso a alguns materiais. Meu primeiro acesso, assim, eu já quis ir logo para o lado do capeta, né? Que foi o satanismo moderno, foi a primeira coisa que eu tive acesso. Então, foi a Bíblia satânica, e eu curtia pra caramba, só que eu sentia que faltava alguma coisa, faltava uma explicação para as coisas que aconteciam comigo, né? E assim fui indo. Né? Durante um bom tempo eu estudei bastante os fundamentos da Ordem dos Nove Ângulos, acho que isso daí foi mais ou menos em 2006, por aí, até chegar na bruxaria mais tradicional, porque eu sempre curti bruxaria, o problema é que era uma coisa muito, assim, fofinha, rosinha, aquela coisa Wicca, né, mais com açúcar, amena. Né? Eu não me identificava, eu me identificava mais com aquela bruxa velha da floresta, aquela coisa bem tradicional mesmo, né, mais obscura, né, caveira, essas coisas. Caminho de xamã. Comecei mais para esse lado, mas eu comecei já meio que direto no satanismo, né? Então, eu não tive um caminho muito ameno que eu comecei, já fui direto para o negócio mais pesado da coisa. Então, acho que a gente já pode começar, que é a grande pergunta. Primeira de todas, né? Quem é a Santa Muerte? Como é que começa esse culto? Vocês podiam passar, acho que, a primeira mão explicando assim, porque a galera fica com aquele medão, né? E falar Santa Muerte, aí os caras já se cagam de medo e tal. Então, dá uma pincelada assim, quem é Santa Muerte? Então, você tem essa questão muito profunda no ser humano, que é a morte, é o desencarne. Isso é presente em todas as religiões, em todas as culturas, todas as mitologias, existe a manifestação da morte. Isso é um fato da vida. E o ser humano está sempre buscando
explicações para isso. Antropomorfizar um fato, algo natural, é uma forma de você buscar a compreensão sobre ele. Então, a Santa Morte surge daí. Ela é derivada de um culto pagão, né, de um culto indígena mexicano, das tribos que habitavam a região, e você vem tendo um desenvolvimento cultural daquele caldeirão de culturas que é a América Latina, até você chegar na figura da ceifadora que a gente conhece hoje. Essa figura antropomórfica da Santa Morte nada mais é do que uma forma do homem tentar justificar esse evento natural. Então, muita gente tem medo por causa da simbologia, de certa forma, bem sinistra, bem macabra e tal, mas ela não é uma santa maligna, não é algo negativo, igual as pessoas tendem a pensar. Dentro dos cultos mexicanos, inclusive, ela é bem associada com a Igreja Católica, eles tiveram uma relação conturbada com o cristianismo. Até porque a imagética e que eu pesquisei para fazer as ilustrações, a imagética da Santa Morte, ela tem essa tendência sinistra de ser uma santa com uma cara de caveira. Isso meio que dá um medo, dá um temor a quem se aproxima. Mas no sentido do culto em si, a gente percebe que a coisa é completamente diferente. Então, você tem a formação dessa entidade que transcende esse fato de tentar ser só uma explicação para um ato natural e acaba virando literalmente uma entidade, uma santa, um objeto de devoção de um povo. E não se limita ao povo mexicano, como eu falei, algo que transcende todas as culturas, e acaba virando, dentro daquele contexto social e psicológico, também uma forma de esperança, de mudar o olhar sobre a vida, sobre a existência. Posso fazer uma pergunta? Fica à vontade. Vamos lá. Você comentou a respeito de um ceifador, né? Esse é um aspecto que eu vejo ele como que vem da cultura mais europeia, correto? Até a gente tem um arcano do tarô, que é a carta da morte, que ela tem lá a morte representando como um ceifador. E a outra, por que é o aspecto feminino aqui no México, né? E não masculino? De santa e não de santo. Então, para a primeira parte da pergunta, por que da figura do ceifador? Inclusive, é um dos pontos que eu toco no livro. A figura do ceifador não vem só da questão europeia, mas você tem contextos sociológicos que associam a colheita e a religião, o ato da ceifa com a espiritualidade. Você tem isso quando você, por exemplo, tem a transição de povos nômades para povos fixos da terra. Então, a figura do ceifador entra muito forte nesse sentido. Então, você tem uma simbologia de colheita. É algo simbólico. E você tem outros arquétipos que influenciaram nisso também. O arquétipo que mais influenciou Santa Morte, já entrando na segunda parte da pergunta, que é o porquê da figura feminina no México, ela deriva da deusa Mictlán, que era uma das deusas dos astecas e dos maias ali, daquela região, das tribos indígenas, que era justamente a responsável pelos ossos. E não era uma deusa maligna, ela era simplesmente a deusa dos ossos. Ela ajuda a construir a humanidade. Quetzalcoatl recolhe os ossos dela para criar o ser humano na era do quinto sol dentro da mitologia indígena. Então, você tem uma transição cultural e histórica, inclusive é explicada no livro todos esses pormenores, dessa deusa
sendo vista pelos indígenas como a responsável tanto pela criação do ser humano quanto pelo desencarne dele, porque da mesma forma que o criador da humanidade, o Deus que criou a humanidade, pegou os ossos que pertenciam a ela para criar o ser humano, quando o ser humano desencarna, é essa deusa que recolhe os ossos de volta. Ela pega de volta o que é dela. Então, dentro do contexto mexicano, você tem uma associação muito grande da figura feminina por causa dessa deusa. Quando os colonizadores europeus chegaram na América Latina, foi muito fácil a associação da figura do ceifador do imaginário medieval, que é a carta do Arcano 13, que possui toda aquela simbologia europeia medieval, facilmente foi incorporada à figura de Mictlán, a figura dessa deusa. Então você teve essa associação ao arquétipo feminino por causa vamos dizer assim, dos antecedentes mitológicos do culto da Santa Morte. E isso aí tudo está dentro essa, do antecedente. E aí rolou essa sincretização desses conceitos. Não? E como é que foi a... Desculpa. Pode falar. Pode falar. Não, eu quero entender como é que o catolicismo entrou nessa dança. Como é que esse culto nativo... Porque tem uma influência católica, vocês falaram, né? Como é que foi essa junção? E quando é que houve essa separação, se é que houve? Porque hoje parece que é uma coisa que nada católica, né? Ou continua sendo... Sim, exatamente. É que essa gênese, essa é uma mais um detalhe. Eu quero saber também quando foi. A partir de quando você tem uma figura da Santa Morte bem estabelecida, como a gente conhece hoje? Então, o catolicismo entra nessa dança quando ele vem junto com os colonos espanhóis. O catolicismo é trazido para a América Latina pelos colonos espanhóis. Então, você tem toda a relação sociológica entre os jesuítas, os religiosos que queriam catequizar os índios. Você não tem uma data exata da incorporação, da formação da figura. Foi um processo. Não teve um dia que a figura surgiu. Foi um processo de associação. Porque o processo de sincretização de conceitos, ele vai sendo construído com o tempo. Ele vai a ideia antiga ela vai sendo absorvida e a nova ideia ela vai sendo construída à medida que o tempo vai passando e nesse sentido a coisa vai se construindo na medida que o tempo vai se desenrolando. Então você não tem uma data marcante da primeira Santa Morte surgindo. Você tem esse processo de catequização indígena, de conversão, de até apagamento do culto indígena original, primitivo, para a instauração do catolicismo. Só que da mesma forma que aconteceu no Brasil, da mesma forma que aconteceu no Haiti, também aconteceu no México. Houve uma certa resistência e houveram símbolos que permaneceram. A figura de Mictlán, da deusa dos ossos, da deusa da morte dos indígenas, foi uma dessas figuras que permaneceu. Tanto que é interessante que eles passaram inicialmente não a associar a figura do ceifador, mas a figura de Nossa Senhora de Guadalupe. Você tem representações de Santa Morte que é nada menos do que a Nossa Senhora de Guadalupe, só que com um rosto de caveira. Então, eles foram incorporando os símbolos católicos, mas não foram deixando as crenças essenciais deles de lado. Aquilo foi entrando numa mistura. Como eu falei, foi virando um caldeirão de cultura ali. Foi misturando, foi miscigenando. Até você chegar no que a gente conhece hoje. Então, foi ocorrendo esse processo. E o catolicismo entrou nessa dança através dos colonizadores, entrou muito forte. Todo o pensamento da morte como algo negativo sofreu uma certa resistência, porque essa deusa não era uma deusa negativa, era uma deusa benéfica. Mas você teve essa convivência problemática, que se tornou muito problemática, porque o culto à Santa Morte é um culto de devoção popular. Ele não é um culto hermético, não é um culto fechado, ele é um culto popular. Ou seja, a Igreja Católica não tem controle sobre esse culto. Qualquer um pode adorar a Santa Morte, desde que o faça de forma sincera e honesta.
Você não precisa ser iniciado, você não precisa ser sacerdote, você não tem uma iniciação dentro do culto. Então, é uma coisa que se difunde muito rápido. E pela figura da morte ser uma figura um tanto sedutora, é mistérico, é algo atrativo para as pessoas, é atraente, desperta a curiosidade natural, isso se espalha igual fogo em palheiro. Isso começou a sair de um certo controle da Igreja Católica, porque considera-se no culto que a Santa Morte seja uma figura amoral. Ela não é imoral, ela não é ruim, mas ela não é moralista, ela não é dotada de moral. Então você não tem um dogmatismo que te diz o que fazer de forma normativa, de forma manualística, como a Igreja Católica faz. Isso fez com que a figura da santa e, consequentemente, seu culto saísse do controle, do escopo da Igreja Católica. Isso passou a incomodar muito, especialmente o cardeal Ravasi, que é um dos homens mais influentes dentro da Igreja Católica e é um cardeal mexicano. Então, respondendo a sua pergunta sobre a cisão da Santa Morte com a Igreja Católica, isso ocorre, se eu não me engano, foi em 2012 ou 2013, a data exata está no meu livro. Bem recente, né? Quando o Papa Francisco entra em negociações políticas dentro da politicagem em tese, que é um homem, como eu falei, muito influente dentro da Igreja. Ele exigiu do Papa que uma das primeiras medidas dele, como papado oficial da Igreja Católica, fosse a excomunhão da Santa Morte. Então, isso ocorre realmente muito recentemente. O Papa Francisco foi o responsável pela excomunhão da figura da Santa Morte como sendo algo profano. Eu tenho até as citações dele descritas no livro, eu não vou lembrar a fala dele de cabeça, mas ele cita que não é religião, é algo travestido de religião, porque Jesus celebra a vida e você adorar a morte é contraditório com o cristianismo. Então ele usa esse argumento para convencer o Papa Francisco. E o Papa Francisco cede a essa certa pressão que o Ravasi fez e oficialmente excomunga a santa. Aí você tem a cisão do culto com o cristianismo. É interessante porque Papa Francisco é argentino, então eu te garanto que o culto a San La Morte, a figura masculina, não é tão alienígena assim à cultura do próprio povo dele. Então você tem aí uma certa questão curiosa. Você percebe que a excomunhão de Santa Morte foi 100% pautada em politicagem católica. Exato. E complementando, historiograficamente falando, quando os conquistadores, os espanhóis, chegaram no Novo Mundo, você tem que levar em consideração que eles estavam saindo da Idade Média. E o que a gente tem na Idade Média? A gente tem a peste negra. E a representação da morte durante a Idade Média era uma coisa muito premente. Então, quando eles chegam e eles têm o contato com essa cultura e que tem um outro entendimento da morte, aí gera dois elementos que, para mim, se tornam meio contraditórios ou meio diametralmente opostos, que é o povo que estava sofrendo da morte se identifica com aquele culto à entidade de morte, de aceitação da finitude da vida. E, por outro lado, tem aqueles que renegam completamente. E aí isso corrobora com essa fala recente. Então, a gente tem
a gente tem essa situação que ela vem sendo remoída e mastigada de tempos em tempos, até chegar ao ponto de que hoje o culto foi proscrito, excomungado, né? Então, tem toda uma historiografia que a gente tem que levar em consideração a partir daí. Eu vou pegar o gancho do tema que estava sendo discutido antes, da questão do feminino. Que eu acho muito interessante na Santa Muerte é essa associação do maternal. Então, a gente vê esse sincretismo muito variado, né? Tanto de Cassinroato, mas também de outras, né? Tonantzin, que virou Guadalupe, e tudo se une. E essa figura que é a morte, mas que é a mãe, que é a morte, mas que as pessoas compram uma estátua dela grávida e pedem para engravidar, né? Vocês poderiam falar um pouco mais sobre isso, sobre essa relação morte-vida, né? Que a gente tanto fala no Sagrado Feminino, vida, morte, vida, e esses ciclos de renascimento, do maternar também a morte, né? Da deusa que recolhe os ossos e materna essa morte. Então, como que fica esse paralelo entre maternidade e finitude na figura da Santa Muerte? Para muitas pessoas pode parecer como sendo algo muito contraditório a deusa da vida e a deusa da morte serem a mesma. Mas não é. Vida e morte se completam. Vida e morte se completam. E a vida vem do feminino. A vida vem do feminino. O sagrado feminino tem o papel de importância máxima na existência humana, que é gerar vida. E se ela gera vida, nada mais justo que ela recolher os filhos dela de volta, que ela abraçar os filhos dela no seu seio de volta. Tá. E você tem esse arquétipo da mãe, que é muito interessante. Como eu falei no começo, pela simbologia da Santa Morte ser muito voltada para questões aparentemente, ela não é, em essência, uma deusa sinistra, uma deusa letal, algo do tipo, uma destruidora. Não, ela não é. Está tudo dentro do mesmo ciclo existencial. O nascer, o morrer, o sexo e a morte sempre foram associados. A Mictlán não governava o submundo sozinha dentro da mitologia dos indígenas. Ela governava junto com o marido dela. Uhum. Então, você tinha ali o casal, entre aspas, primordial, que gerou a humanidade. E eram os mesmos responsáveis por recolhê-lo. Então, você tem muito associação, tem várias ordens, vários autores, vários estudos que fazem essa associação entre o próprio orgasmo e a morte, a pequena morte. Então, são aspectos que sempre tiveram conectados. A questão do desencarne sempre teve muito conectada com o feminino, justamente por o feminino ser o responsável por começar a vida. Como o feminino é o que começa o ciclo, ele também é o que encerra. Então, você tem uma figura de uma ceifadora no feminino, você tem um arquétipo feminino. Ela é responsável pelos dois maiores pontos da vida, sabe? Então, é assim que a gente enxerga esse paralelo dentro do próprio culto. Não é algo maligno. E não sendo algo maligno e tendo sido alguém responsável pela criação, ela também é responsável pela proteção dos filhos. Ela protege a criação dela. Então, ela é responsável pela proteção do ser humano. Então, você tem muitas pessoas que trabalham especialmente em serviços muito perigosos, como policiais, médicos, socorristas, que pedem auxílio à Santa Morte. Bombeiros, etc. Pedem auxílio à Santa Morte, justamente por esse caráter maternal dela ter sido a que gerou. Então, ela também é a que mantém. E é muito interessante que várias orações encerram pedindo que não seja a minha hora agora, mas se for, que a minha morte seja pelo menos boa, sabe? Que seja uma morte pelas mãos da mãe e abraçado para o seio da mãe, que ela é. Não é algo brutal, não é algo violento, não é uma deusa voltada à guerra, como Marte, Ares e outros semelhantes aspectos masculinos.
Então, você tem esse paralelo bem legal, assim, associado ao feminino. A figura feminina é de muita importância dentro do culto a Santa Morte. Eu queria ouvir um pouquinho também da Lamar sobre essa coisa do feminino. Eu acho que pode ser legal também ela trazer um pouco para a gente a visão dela, que eu acho que seria interessante também, se puder. Então, a Santa Morte, para mim, eu vejo ela como uma mãe mesmo, conforme eles falaram, né? E faz parte mesmo desse ciclo de morte, vida, né? E analisando de um certo contexto, você observa assim, nós viemos do útero de carne para a vida, e no final nós vamos voltar para o útero da terra ou dos elementos, né? Conforme for o final, né? Pelo fogo, pela água. Um útero, uma transformação para nascer na morte e depois renascer para a vida novamente, e assim vai, um ciclo sempre sem parar. E ela é uma mãe, então eu também enxergo ela como ela dando a luz para a gente na morte, né? Nós morreremos, e ela com esse aspecto de mãe, a gente na vida está sendo gestado também, né? A gente está aqui sendo gestado, preparado para o que vem depois, e nós mulheres somos de ciclos, né? E a Santa Morte é assim, ela faz parte desse ciclo. Então, a figura dela no feminino, eu acho que faz muito mais sentido. Existem manifestações da morte no masculino, como San La Muerte, né? Mas faz mais sentido essa manifestação no feminino, né? Nesse ciclo de vida e morte. Eu vou só comentar um ponto que eu achei interessante, né? Você tinha comentado a respeito do cristianismo, dessa questão com o Papa Francisco e esses assuntos. Eu fiquei surpreso porque, apesar da igreja pregar a vida, essas coisas todas, ao você entrar em qualquer igreja, a primeira coisa que você vê é se deparar com a imagem de Cristo morto, né? E na visão da igreja, a ideia é que Cristo morreu para salvar a humanidade, né? Então, vai muito parecido com o que você propõe da ideia de morte e vida da Santa Morte. E com a minha cabeça maçônica, né, a gente começa a pensar, eu fiz aqui uma série de associações, né? A gente pensa já na árvore da vida, o Marcelo talvez tenha viajado nessa mesma coisa, né? A gente tem ali aquela questão do arcano da morte ligando o caminho de Netzah a Tiferet, que seria mais ou menos o caminho do companheiro da maçonaria com o mestre, que ele também passa pela morte. Então, uma série de simbologias foi passando aqui pela minha cabeça, né? Mas interessante isso. Até só comentei porque eu estou aqui viajando, vocês estão falando, eu ia fazer uma pergunta, a resposta foi dada, e eu fiquei viajando aqui, falei, puxa, mas tem a simbologia do trigo morrendo para nascer, germinar uma nova planta, então tem uma série de relações de morte e vida com os símbolos que nós estamos falando aqui. Sim, são aspectos bem simbólicos. Mas dentro da Igreja Católica, para quem não sabe, eu sou estudante de teologia, eu curso faculdade de teologia, junto com monges franciscanos. É uma coisa bem curiosa da minha vida, né? Eu não sou uma figura muito ortodoxa, eu diria assim, dentro da faculdade, mas a gente estuda bastante. E para a teologia cristã, é curioso, porque apesar da figura de Cristo morto, eles não interpretam como a morte sendo algo efetivo para Cristo. Eles dizem que Cristo derrotou a morte na cruz. Então, ele não morreu de fato, ele transcendeu. Então, eles veem essa questão da observância de uma figura antropomórfica da morte como sendo algo completamente herético, justamente por causa da quebra dessa questão da transcendência de Cristo ao morrer. Ele não morreu verdadeiramente, ele transcendeu o humano, ele se tornou Cristo, né? Ele deixou de ser Jesus e se tornou Cristo na cruz. E, então, eles não enxergam dessa forma como Cristo morto, apenas, sabe? É só uma curiosidade teológica que você falou e me lembrou aqui.
Eu fiquei curiosa para saber um pouco de vocês sobre a questão da prática desses cultos, assim, como que são feitos, quais são os elementos, quais são as coisas que são usadas, são altares, são orações, como que funciona isso, assim, na visão de vocês? Então, essa é uma questão bem interessante, porque ela é bem prática. É uma questão interessante porque ela remete à prática efetiva, não é tanta teoria, isso é legal. Eu gosto de prática, eu gosto de fazer ritual, sempre gostei. E é um culto, como eu falei no começo, de devoção popular. Então, não existe um cânon ritualístico de fato. Não existe uma regra escrita. Eu escrevi o livro, mas ele não é uma regra. Ele é a minha visão, ele é a forma como eu faço. E eu quis passar para as pessoas a forma como eu aprendi. Mas não é uma verdade absoluta. Não existe um registro absoluto. O que acontece muito é que você tem... A Ana Má vai concordar comigo porque ela mexe com bruxaria. Você tem associações de ervas, associações mágicas, associações simbólicas, associações de dias. Então, você tem... o dia de Marte é um dia de fazer rito para a Santa Morte destruir os outros. O dia de Vênus é o dia para você pedir para ela trazer o seu amor. Você teve muita intrusão do próprio paganismo, vamos dizer assim, moderno, do próprio esoterismo moderno dentro do culto. E sendo uma devoção popular, o que você precisa, basicamente, para cultuar é um altar. É o altar, é a figura, é a imagem. A imagem é o seu ponto de contato com ela. Exatamente como acontece em qualquer outro culto pagão, ou até de santos mesmo. Você precisa da imagem, seja ela esculpida ou desenhada, ou qualquer coisa. Você precisa dessa imagem consagrada. Você tem uma série de orações e ritos que são feitos pela própria população do México. Você não tem um sacerdote que construiu o culto, você não tem um cânon de rituais. Você tem orações que as pessoas pedem, orações que as pessoas rezam, algo que se popularizou no meio das pessoas mesmo. Você tem cultos de rua, você tem cultos de vizinhança, tipo, um vizinho tem um altar, então eu vou levar uma oferenda para ela. Você tem estátuas a céu aberto no México, onde você pode ir orar para ela. Então, você não tem uma definição rígida. Você tem rituais que as pessoas fazem, você tem simpatias, orações, e o meio de contato principal, os dois meios de contato principal, que é o altar e o terço de Santa Morte. Você tem um terço, é muito comum na devoção de Santa Morte, você tem um rosário com a imagem dela, onde você realiza as orações para ela como se fossem mantras, como se fossem orações católicas, o uso é o mesmo. A ritualística católica influenciou muito no culto e isso não dá para ser removido 100%. Senão voltaria ao culto indígena, né? Você voltaria para o primitivo. Primitivo no sentido de primal, de primário. Mas é isso. A forma prática dela é muito regida pelos próprios praticantes. O que dá certo, quais associações são simbolicamente corretas, quais orações são melhores, quais orações agradam mais, e as oferendas a ela, que são os alimentos dela. Ela recebe alimentos, da mesma forma que a gente faz com a Umbanda no Brasil, ela recebe também alimentos. Sangue de alguns animais, algumas vezes por ano, não sempre. Bebidas, cigarros, a erva dela principal é o tabaco. Flores, ofertas de flores, as pessoas enfeitam muito seus altares, dão muitos presentes a ela. Às vezes, quando você consegue uma graça da santa, é muito comum entre os praticantes ofertar a ela um símbolo dessa graça. Por exemplo, é muito comum no México e até em alguns cultos do Brasil, se eu pedir, por exemplo, para ganhar um carro, eu dar uma miniatura de um carro para a santa e botar no altar ali no pezinho dela. Então, são aspectos que tornam o culto até mais dinâmico. Ele se desenvolve com a prática, com os praticantes. Ele não é algo tão rígido, tão duro, ele não tem um dogmatismo, diríamos assim.
Ele é um culto popular, então quem cria ele são os praticantes. Não tem uma ordem secreta e organizada para fazer o culto e tal. É um culto popular. E sendo um culto popular, está aberto a qualquer um que queira chegar. E no aspecto de mãe, como a gente já definiu aqui, a mãe abraça seus filhos. Então, se alguém chega com um pedido verdadeiramente do coração, obviamente a mãe vai chegar e vai ouvir aquele pedido. Exatamente. Eu gostaria de fazer 3 perguntas. Diga lá. A primeira é quando isso chega no Brasil? Quando, mais ou menos, isso chega no Brasil e com quem? Robson, você cortou a Bárbara, porque eu estou ligado aqui que ela vai fazer uma pergunta importante. Perdão. Porque eles estavam falando do culto, mas como eles, o Arauto do Caos, né? Mas está faltando a Ana Eu ia Mar. pedir para a Ana Mar comentar um pouco e eu vou emendar uma outra pergunta também. Como que vocês veem, os 3, as misturas que começaram a acontecer, principalmente agora que está começando a ficar mais forte aqui no Brasil, a galera começando a relacionar muito com outras entidades, né? Porque o culto, a prática do culto a Santa Marta tem esse pé, né? Na matriz africana, e a galera começou a fazer esse sincretismo, principalmente com Dona Rosa Caveira. Como que vocês veem isso? E a Ana Mar também comentar um pouquinho da prática dela. Bom, vou falar um pouquinho da minha prática, tá? O culto de Santa Muerte, ele tem 2 caminhos, né? A maior parte da população do México cultua ela dentro da estrutura devocional católica. Então, tem procissão, tem toda aquela coisa que a gente já sabe, né? E também tem o caminho do culto dela dentro da feitiçaria, que é o que eu pratico. Então, assim, é que nem o Damian já falou, né? Tem a imagem consagrada, vela, incenso, charuto ou cigarro. Eu tenho vários itens que eu deixo no altar de coisas que eu quero atrair, então eu deixo dinheiro, eu deixo meus oráculos, ficam lá, chave, vários itens que simbolizam coisas que eu preciso para atrair para mim, né? Eu tenho um caixãozinho que eu coloco pedidos lá para ela, né? E também, lógico, eu estou mais nesse pé na feitiçaria. Mas a Santa Morte, ela abraça todos. Ela é uma mãe, ela abraça todos. Então, ela não tem restrição. Se a pessoa é satanista, pode cultuar. Se a pessoa é católica, pode. Não importa. Ela vai acolher todo mundo, né? Acho que até se um evangélico chegar lá querendo alguma coisa, ou se ela se mostrar para alguém, porque assim, quando a gente começa a cultuar, é que ela começa a se mostrar muito para a gente. Ela meio que chama a gente, sabe? Você começa a sonhar, você começa a ver referências dela em toda parte. Quando foi comigo, eu ligava a televisão, estava passando coisa sobre ela na televisão, sabe? Abri o Face, estava ela lá. Ela estava chamando mesmo, assim, né? Um chamado muito forte. E não importa qual que é a sua prática anterior, até mesmo nenhuma, ela vai te acolher como uma mãe acolhe mesmo os filhos que vão até ela. E a minha prática é nessa parte de feitiçaria, então eu também realizo trabalho de feitiçaria com o auxílio da Santa Morte. Maravilha. O Robson, agora a outra parte da pergunta? Faltou a segunda parte da pergunta. Qual que era o mesmo? sincretismo que está acontecendo agora com outras entidades que têm essa face de caveira, principalmente as pombogiras. Sim. Então, a Santa Morte, ela não gosta de dividir o altar dela com ninguém, né? Eu cultuo também outras coisas. Eu tenho Rosa Caveira comigo, né? E eu não costumo misturar as duas, apesar de muitas semelhanças entre ela e Rosa Caveira, elas têm muitas semelhanças, né? Mas elas não são a mesma, porque a Santa Morte, ela não foi uma pessoa encarnada, né? Ela é uma manifestação da morte. A Rosa Caveira
foi uma pessoa que viveu em terra e hoje é um espírito divinizado, né? Mas agora misturar tudo, eu não sei como que esse pessoal faz, né? Não há problema a pessoa cultuar a Santa Morte, cultuar outras coisas, agora fazer o ritual junto ali, eu não sei, eu não posso dizer porque eu não faço isso, eu não vi ninguém fazendo isso ainda, de misturar mesmo, sabe? Mas, sei lá, cara, eu acho que não é muito legal dependendo, mas só vai poder dizer quem mistura, né? Eu não misturo. Eu cultuo vários espíritos, várias entidades, mas cada um no seu cantinho, cada um no seu quadrado. Fantástico. Cadê o Robson agora? Ele estava perguntando de como é que chegou no Brasil. Robson, desculpa, é que a gente fica empolgado, porque vocês vão falando e tá mega interessante, daí a galera vai passando por cima. Pode ir, Robson. Perdão, né? Não tinha visto que ela tinha erguido a mão antes, mas minha pergunta é essa. Quando isso chega no Brasil, né, com quem? Se tem algum momento que isso é registrado na chegada? Você mencionou que são 3 pontos, tá, que eu quero colocar. Eu já vou pôr os 3. Você mencionou da questão da representação Você pediu um carro, você vai lá e põe um carrinho no altar, né? Isso é bem representativo nos cultos andinos, com o culto do equeco também, né? Eles usam umas coisas chamadas alacitas, que eles penduram no equeco. Quando eles querem fazer um pedido, eles colocam eu quero pedir um carro. Então ele vai lá, compra um carrinho e pendura no equeco para pedir esse carrinho, né? Fora a oferenda do tabaco, esse tipo de coisa que é bem comum aqui nas Américas. E aí último ponto, sendo um culto popular, o que seria uma distorção desse culto? Se é assim tão amplo, né? E se isso já está ocorrendo aqui no Brasil de alguma maneira ou não? As minhas perguntas eram essas. A sua última pergunta até se conecta com a anterior, que eu ia completar o meu raciocínio, então acho que eu vou começar por ela, que é justamente da distorção do culto popular. O que acontece? Santa Morte não gosta de dividir espaço. Ela vamos por assim, respeitosamente falando, é uma entidade ciumenta. Ela não gosta de dividir espaço. Então, você colocar elementos de outras divindades, você colocar outros sistemas, você colocar outras formas de magia junto, outras divindades, junto com Santa Morte, é uma receita de desastre, é um desastre desenhado, é uma distorção completa. Porque você está fazendo basicamente a coisa que mais irrita essa entidade, essa divindade, essa santa, que é o compartilhamento de espaço. É como se fosse uma mãe, e é como se você postasse uma foto falando que outra mulher é sua mãe. Isso não é legal dentro do culto. Isso dá problema, não é aconselhável. No mesmo espaço, é bom frisar isso. Não é que você não possa cultuar outras divindades ou trabalhar com outras figuras maternais, mas dividir o altar no mesmo ritual, fazer um pedido a ela e fazer um pedido a outra entidade no mesmo rito, não é legal, é uma distorção e dá problema. E a gente vê muito isso acontecendo, especialmente agora que o culto está se popularizando mais no Brasil. A gente vê muito isso acontecendo. Eu tenho visto recentemente, nas últimas semanas, muita gente em grupos de magia do caos, especificamente. Não, vou pedir tal coisa, e aí eu fiz uma oração para Santa Morte, depois chamei o servidor tal para pedir a mesma coisa ali, e chamei as duas juntas. Não, você não fez isso. Isso é um erro. É um erro crasso. O menino ficou olhando para a parede e babando, mas enfim. É algo que você não faz. Então, existem certas regras que são... elas não são regras escritas, mas elas são regras inconscientes no culto, sabe? Aquilo está enraizado no culto. Você sabe como aquilo funciona, você sabe que aquilo é errado e você sabe que você não pode fazer aquilo. Isso é largamente difundido. Você tem tradições orais que te apontam o caminho certo, você tem folhetos, guias, dentro de circulação entre o próprio povo mexicano. Se você for num templo, num local de adoração, as pessoas vão te instruir a fazer o certo. Então, por mais que seja um rito popular, que seja um culto popular, que seja aberto
que dê espaço para bastante coisa, para bastante adaptação, para bastante oportunidade de você trazer aquilo de forma séria para a sua realidade, isso tem que ser feito de uma forma séria, de uma forma coerente. Não é porque o culto é popular que ele pode perder a coerência. E eu acho que as pessoas, especialmente nos dias atuais, esquecem bastante disso. Elas estão perdendo a coerência, a lógica básica do culto, sabe? Do que é uma oferenda, de como fazer uma oferenda, de que você tem que saber o básico para oferecer algo para uma entidade, que você tem que estudar a entidade antes. E eu nem estou entrando no mérito iniciático, hermético ou algo assim formal. Eu estou falando só de lógica mesmo. Assim. Você sabe que é errado. Botar sal no altar de Santa Morte é errado. E tem um porquê disso. E as pessoas que cultuam ela falam o porquê disso. E te instruem a não fazer. Então, se você fizer, a responsabilidade do erro é unicamente sua. Sabe? As pessoas se perdem um pouco nisso. Quanto à data que foi trazido para o Brasil, novamente, eu não tenho uma data exata. Não tenho uma data exata. Foi no dia tal para te trazer. Foi um processo. O culto passou a ser muito divulgado, especialmente com as polêmicas católicas. As polêmicas católicas ajudaram a difundir o culto, né? Porque quanto mais gente falando sobre, maior a propaganda. E não existe propaganda ruim. Então, quanto mais a igreja batia na santa, mais o culto se difundia. E isso passou a ser difundido para vários outros países. A gente tem relatos de culto aí, tanto da figura masculina do São da Morte na Argentina, quanto no Chile, norte do Brasil, trazido por pessoas que vieram dos Estados Unidos, que conheciam o culto, por pessoas do México, que vieram para o Brasil, ou às vezes um mexicano que estava nos Estados Unidos e difundiu o culto lá, e um americano que conhecia vinha para cá e trazia com ele. Então, é tudo um processo histórico. Você não tem datas marcadas, datas marcantes. Você tem processos que ocorrem de forma até natural. Basicamente, então, começou a se espalhar isso, conforme a Igreja Católica tentou abafar, dando tapas em cima, na verdade, atiçou a chama. Foi isso. Assim, a grosso modo. De certa forma, sim. A polêmica católica sempre faz isso. Fez isso com a bruxaria, fez isso com o paganismo. Quanto mais o catolicismo ofende as práticas pagãs, mais popular se torna. Então, é só lembrar do Dan Brown. Que acho que é o Dan Brown com o Illuminati. Quanto mais ele falava de Illuminati, criava teorias conspiratórias, mais a coisa, mais o papo era falado. Eu tenho um comentário também que você falou das práticas doidas e tal, de magia do caos, mas eu já vi gente acionando a Santa Muerte, entre aspas, como se fosse um servidor, né? Então, tipo, batendo uma punheta para Santa Muerte, e obviamente que deu ruim, né? Nossa! Claramente dá ruim. Nossa. Claramente dá ruim. Nossa, receita para o desastre. A pergunta que eu tenho aqui do Eric é se vocês podiam falar um pouquinho mais do Dia dos Mortos, se é uma festividade dele, se ela abarcou esse dia. Primeiro, assim, para quem é leigo e está assistindo aqui pela primeira vez, falar o que é esse Dia dos Mortos e qual é a relação da Santa Muerte com ele. Que é a celebração do... Você tem várias datas festivas para Santa Morte, desde das sincretizações indígenas. Então, você tem gente que comemora, por exemplo, no dia 13 de junho, você tem pessoas que comemoram no dia 2 de novembro, que é o Dia dos Mortos. O Dia dos Mortos foi estabelecido pela Igreja Católica. Que é o que a gente entende como o Dia de Finados. O Dia de Finados. Isso foi trazido pela Igreja Católica. Só que, novamente, sendo um culto aderido pela população, quando a população começou a adentrar muito na igreja, eles acabaram adotando a data. E já que é o Dia de Finados, já que é o Dia dos Mortos, por que não também ser o dia dela? Então, foi um sincretismo recente que aconteceu. Nem todo mundo comemora no dia 2 de novembro com a data cristã de finados. Tem pessoas que comemoram antes, no dia 13 de junho. Mas isso vai de culto para culto. Não existe um certo e errado ali. Existem contextos. As pessoas partem de contextos. Não, eu quero comemorar no dia da data original da deusa de Mictlan.
Então, vou comemorar no dia 13 de junho. E você tem pessoas que comemoram na data festiva do catolicismo do dia de finados. E você tem comemorações imensas que ocorrem no dia de finados, porque a população realmente aderiu a isso de forma ferrenha. Então, você passou a ter procissões, festas, as pessoas distribuem doces, comidas, enfeitam os cemitérios com flores. E que vira realmente uma festa. Vira uma festa. Não é algo, uma comemoração sinistra ou fúnebre, igual o catolicismo tenta até hoje dar. É um triste. O catolicismo tenta tornar a data uma data solene, né? Uma data pesada, triste e tal. Para o povo mexicano, não é assim. Tipo, é uma festa gigante, é algo muito interessante. É mais como aquele desenho do Viva a Vida é uma festa. Né? Esse desenho mostra bem. Que é realmente uma celebração de vida. E o conceito o conceito de morte nesse contexto dos mexicanos é algo que me pega muito, muito forte, porque são as 3 mortes. Quando você morre, e aliás, são 2, se não me engano. É quando você morre fisicamente e quando você deixa de ser lembrado. Quando você é esquecido, você é esquecido. Enquanto você é lembrado. Isso mostra na animação que a figura vai se apagando com o tempo e que ninguém lembra dele, né? Isso me pegou muito, muito forte quando eu vi essa animação, né? E é algo que eu considero também, e que corrobora também com o meu set de crenças também, porque quando você deixa de ser lembrado, você deixa de ter importância e você desaparece. Deixa eu jogar uma pergunta um pouco diferente aí. Aí vocês escolhem qual dos 3 é mais interessante para responder. Fiquem à vontade para dividir aí entre vocês. Com certeza vocês leram um monte de coisa para escrever esse livro. E tem um livro de um cara chamado... Eu lembro só o nome do livro, é La Santa Muerte. Eu acho que é Tomé Praume ou Tomé Promé, alguma coisa assim. Depois eu mando no chat direitinho. Mas uma coisa que ele fala interessante nesse livro é que o culto à Santa Muerte tem uma porcentagem bem grande de adeptos do grupo GLBT. Ele chega até a chamar dela de Santa Padroeira dos Gays no meio do texto. E aí ele dá até 2 justificativas. Eu vou falar essas 2 justificativas e depois eu gostaria que vocês comentassem se vocês concordam, se vocês discordam, se vocês têm uma terceira justificativa. Quero saber a opinião de vocês. Primeira coisa que ele fala é que essa popularidade dela tem a ver com a morte ser um puta de um grande equalizador. Independente de quem você é agora, de qual é o seu status, a gente vai morrer e vai voltar para a caixa, né? E o segundo é que a Santa Muerte, ela tem essa noção de que você aceitar a vida como ela é. Não adianta você fingir que a morte não existe. As coisas são como as coisas são. Ele dá essas 2 razões. Vocês concordam com elas ou vocês dão uma terceira? Quero saber a opinião de vocês. Olha, deixa eu falar um pouco, depois se a Ana Má quiser completar, e o Flock também, sem problemas. Mas o que eu ia dizer é que eu concordo em grande parte, vamos dizer assim. Primeiro, porque quando você tem uma maioria cristã num país, a população LGBT fica excluída de muita coisa. Isso é um fato. Isso é um fato. Isso acontece, infelizmente a gente sabe que isso acontece quando a maioria é cristã, quando a maioria é conservadora, a população LGBT é excluída. E quando você tem uma santa que é uma equalizadora, como você disse, como você citou o autor, você abraça essas pessoas. Você tem uma deusa que, como eu falei, uma deusa, uma santa, uma entidade, uma figura, que é amoral. Ela é amoralista. Ela não é imoral e ela não é moralista. Ela é amoral. Então, ela pode abraçar essas pessoas porque aquilo não é visto como algo errado. Não existe um dogmatismo em relação à sua sexualidade, óbvio, dentro dos parâmetros saudáveis e consensuais da humanidade. Exatamente.
Exatamente. Estando dentro desses padrões consensuais e saudáveis, não tem por que a Santa Morte excluir você desse culto. Não existe porquê, não existe uma justificativa plausível para você ser excluído de um grupo de Santa Morte por você ser homossexual, trans, ou enfim, da comunidade LGBT. Exatamente. E eu tenho uma grande amiga minha que fez o mestrado dela em sociologia no México, justamente trabalhando com essa comunidade de LGBT, e especificamente com a figura das mushes, que são umas figuras específicas da comunidade LGBT mexicana, e tem uma conexão muito forte com o culto da Santa Morte. Tanto que, para buscar referências e ideias para as artes que eu desenvolvi para o livro, eu entrei em contato com ela. E eu troquei ideia com ela em relação a esse trabalho dela que ela fez lá. E a parte disso, ela também me passou todo um contexto da forma como essa comunidade ela é entendida, e ela absorve o culto da Santa Morte como mãe, né? Como agregadora, da forma de, no sentido que o Lemer falou, de ser a moral. Então, o que você faz, e aí o que você faz entre quatro paredes, é problema seu. Ela está ali para te abraçar e para te agregar, né? Então, todo esse contexto tá ligado, e eu acho que forma um culto muito forte dentro dessa comunidade. Bom, eu vou só complementar, então. Eu não conheço esse livro, tá, que você citou aí, mas eu concordo. A Santa Morte, ela abraça todos. E para pessoas que são marginalizadas pela sociedade, que é o pessoal LGBT, é o pessoal da criminalidade, mães solteiras, né? Todo esse pessoal que as instituições oficiais viram as costas e abandonam, né? Por causa da sua moralidade, a Santa Morte vai abraçar. Ela abraça todo mundo. Então, você imagina uma enorme parcela do pessoal, assim, da população que é LGBT, vê ali uma santa, um espírito, uma divindade que acolhe, que abraça, é uma mãe, está ali para todo mundo. Então, eu concordo, sim. Ela até pode ser vista também como uma santa que acolhe o pessoal marginalizado no geral, né? E o que a Santa Morte também ensina para a gente é viver com intensidade, viver aquilo que a gente é, sem máscaras, sendo a gente mesmo. Por isso ela tem a face de caveira, porque a face de caveira mostra você ali sem máscaras, o seu cerne, o seu interior, e para você aproveitar, porque a vida acaba, né? A vida não é eterna, então você tem que aproveitar, ser você mesmo, né? Independente do que instituições como a igreja afirma que está errado. A Santa Morte ela não tem esse moralismo em relação à sexualidade, em relação às preferências das pessoas. Então, ela abraça todo mundo. Então, eu concordo, sim, com o que o autor disse, né? Tem tudo a ver, na minha opinião. Oh, fantástico. Eu tenho uma pergunta o Giginho, ou Guiguinho, Guiguinho, ou Giginho, me perdoa, mas eu queria que falassem mais sobre aquela cidade no México que aparece nas séries e documentários, onde aquela idosa fez um altar para Santa Muerte e as pessoas vão lá oferecer oferendas. Aquela que apareceu no Breaking Bad. Você ainda está lá? Se a velha ainda está lá? Se ficou pop, ponto turístico? O que vocês acham?
Só corrigindo, é Gigim. Gigim. Uhum. Abraço, Gigim. Abraço, cara. Então, eu chego a comentar sobre alguns altares populares no México. Então, esse altar existe, sim. Não só esse, como mais alguns que foram fundados. Eu não vou lembrar o nome da cidade de cabeça, eu não vou lembrar tudo de cabeça, eu não guardei todas as informações na minha cabeça. Mas eu coloquei no livro algumas pesquisas que eu fiz exatamente sobre altares populares e a forma como o culto varia de um para outro. Isso é muito interessante, porque não sendo algo dogmático e rígido, de um para outro você tem diferenças. Então, você tem diferenças de orações, você tem diferença do tipo de coisa que é ofertada. Então, é bem interessante. E eu coloquei no livro o nome da cidade que você perguntou. Coloquei no livro, inclusive, algumas datas festivas que variam de altar para altar, de grupo para grupo, de contexto para contexto social, bairro para bairro, cidade para cidade. Isso tudo eu anotei no livro dentro da pesquisa que eu fiz. Eu não vou lembrar de cabeça agora, mas está lá a informação que você perguntou. E sobre o fato de o culto da Santa Muerte, segundo algumas pessoas, não ter volta. Uma vez que você está nele, você permanece nele para o resto da vida. Qual que é a visão de vocês sobre isso? Como que funciona isso? Tanto na prática de vocês, quanto no que se diz na vivência e na literatura, de uma maneira geral. Não tem uma estrutura sacerdotal rígida que vai atrás de você se você decidir sair do culto. Isso não existe. Mas existe aquela questão, não é legal você sair de nenhum culto devendo nada. E se você conseguiu algo através de uma entidade, não é legal você abandonar esse culto. É um compromisso que você firma com a entidade, com a própria entidade. Eu vou usar o termo pacto, porém não é o termo pacto que as pessoas usam para pacto satânico para ficar rico, não é isso. É um juramento, né? É um juramento. Você se compromete a isso. É um comprometimento. É um comprometimento, é melhor que pacto. É melhor do que pacto. Então você firma um compromisso com ela. E vários autores dizem isso. Se você consegue algo através da magia, através de uma divindade, de uma entidade, não é legal você abandonar ela depois. Você simplesmente ficar pulando de galho em galho, pulando de culto em culto. Isso é uma coisa que surge muito com a modernidade, mas não é visto com bons olhos. Então, eu não diria que alguém vai cercear você se você decidir abandonar o culto. Mas é muito difícil as pessoas simplesmente abandonarem o que está dando certo. É o velho em time que está ganhando não se mexe, sabe? Normalmente as pessoas podem até, por questões da própria vida, questões sociais, não poder ter um altar em casa, porque, sei lá, teve filho e o filho vai derrubar a estátua. Ou por não conseguir, sei lá, questões financeiras, eu não posso fazer uma oferenda tão grande quanto eu fazia. Normal. Mas você tem um culto tão aberto que você tem formas de fazer ele minimalistas. Tipo, você deixar a bebida dela, você fazer uma oferenda, sei lá, uma vez no mês, não te custa nada. É muito difícil as pessoas simplesmente abandonarem o culto. Normalmente isso acontece, sei lá, se a pessoa virar evangélico, mas aí ela não acredita mais naquilo, sabe? Então eu acho que não contaria. Mas dentro da galera que entra no culto, normalmente não se sai por vontade própria, porque funciona, porque dá certo. Então, por que eu vou parar? Por que eu vou ignorar minha mãe se ela me ouviu quando eu precisei, sabe? Vai mais da vontade das pessoas. A gente não quer sair porque funciona, porque dá certo, porque é bom, porque é um contato aprazível, com uma energia aprazível, com uma energia maternal, então não tem por que sair. Mas, caso saia, também não é algo que eu diria que rolaria uma punição. Vai da sua consciência. Tipo, ser um ingrato de deixar aquilo de lado. Então, eu acho muito difícil as pessoas simplesmente abandonarem por vontade própria. Isso é algo mais dos cultos modernos, da magia moderna, onde as pessoas não firmam um compromisso com uma entidade. Eles não firmam um acordo com uma entidade. Eles simplesmente saem pulando de galho em galho para ver como eles podem tornar aquilo mais rentável para eles. É a questão do lucro pessoal.
E não é um culto voltado para lucro pessoal. Ele acontece, você não pode fugir da morte. E nem do nascimento, sabe? Você nasceu sem querer e você vai morrer do mesmo jeito. Então, é algo que normalmente as pessoas levam para a vida. Normalmente, os praticantes levam para a vida justamente por causa disso. Porque não é algo que eles... com respeito, né? Sair com permissão, digamos assim, sair depois de cumprir seus acordos. Como meu pai sempre falou para mim, saiba entrar e saiba sair de lugares. E isso se pega também nesse ponto, né? A próxima pergunta, assim, já tem uns 4, 5 pessoas, tem um monte de gente falando assim, onde é que compra o livro? Mas aí, antes de vocês falarem onde é que compra o livro, eu queria que vocês falassem um pouquinho como é que foi o processo para escrever eles. Por que vocês decidiram fazer um livro de Santa Muerte? Cara, foi bem interessante esse processo pelo seguinte, eu sou escritor há muito tempo, você sabe, você me conheceu, eu já escrevi. A gente se conheceu e faz tempo que a gente começou a ter contato pela internet. Eu já escrevia, então sempre gostei de escrever. E foi uma sugestão de um amigo meu que queria ingressar no culto. Ele queria começar, só que ele não sabia por onde. Então a gente começou a trocar muita ideia. Eu comecei a passar material, fazer indicações bibliográficas, passar ritos que ele pudesse fazer para começar no culto. E ele me sugeriu, esse amigo me deu uma sugestão. Eu não sei se eu posso citar o nome dele, acho melhor não. Mas ele sabe que é ele. Ele me deu essa sugestão, por que você não escreve um livro sobre ela? Você sabe, já que você sabe tanto, já que você cultua há tanto tempo, tem 9 anos que eu cultuo ela, fez 9 anos esse ano. Por que não fazer isso? E eu achei a ideia legal. Eu tinha acabei de lançar um livro de necromancia um tempo atrás, e eu escrevo muito rápido. Eu tenho essa qualidade, eu sou um escritor muito rápido. Então, deu uns 3 meses, eu já tinha o livro pronto. Basicamente, o Stephen King do ocultismo. Quem me dera. Quem me dera. Basicamente. O processo dele, o que eu fiz? Quem tem meus outros livros sabe que eu faço isso. Eu sempre tento colocar uma pesquisa histórica, uma pesquisa sociológica de como aquilo interfere na sociedade, a história do culto, e a segunda metade é a parte prática, a prática efetiva. A consagração de elementos, os elementos usados no altar, os instrumentos que você vai precisar, as oferendas que você pode, as oferendas que você não pode. Essa parte final simplesmente veio com a minha prática pessoal, é a forma que eu faço, tanto que eu sempre falo, não é uma verdade absoluta, é um guia do que deu certo para mim. Mas não é uma verdade absoluta para ninguém. Tem pessoas que vão discordar do que vão ler ali. Natural. Mas a primeira parte foi interessante porque nos meus primeiros semestres de teologia, nos 3 primeiros semestres, eu tive uma matéria chamada justamente Teologia da América Latina. E dentro de Teologia da América Latina, que eu inclusive tive aulas com o Frei Ludovico, que é uma das figuras mais crânio que tem dentro da teologia no Brasil. Eu tive esse prazer de estudar com ele. Ele passou muito dos materiais e bibliografias e filmes e vídeos justamente desse contato entre jesuítas e primeiros colonos espanhóis com os povos indígenas da América Espanhola em geral. Então, eu já tinha esse material histórico guardado na minha gaveta. Então, para fazer essa primeira metade do livro, fazendo essa abordagem histórica, né? Aliás, o primeiro terço do livro, que é a abordagem histórica, o segundo é uma abordagem mais psicológica e sociológica, e o terceiro é a parte prática. Essa primeira parte histórica, eu tinha muito material de referência guardado dos meus primeiros semestres estudando teologia. Então, foi uma revisitação às minhas aulas com um professor que eu adorava. Então, foi até um negócio prazeroso de fazer, de relembrar das aulas, relembrar dos trabalhos, das conversas com ele. Ele sabia que eu era ocultista e ele se amarrava, achava sensacional. Então, foi um processo bem legal. Foi bem legal. E, para a parte sociológica, eu tive que fazer uma pesquisa um pouco mais extensa, que foi pegar a abordagem de sociólogos,
da situação atual do México, de como o México tem tanta coisa parecida com o Brasil em questões sociais, em deficiências sociais, em política corrupta, em polícia corrupta, em narcotráfico, crime organizado, e como a Santa Morte se enquadra dentro disso, dentro desse contexto. E a terceira parte foi basicamente escrever as coisas que eu faço. Então foi mais fácil, foi mais rápido. Por isso que o livro fluiu rápido. Foi um processo bem rápido. Em 3 meses eu tinha um livro pronto. E aí o Flock que teve que penar para mandar as imagens no tempo que eu estava terminando as coisas, sacou? Foi um processo bem interessante. Aí depois eu entrei em contato com a Ana Amar e pedi para ela fazer o prefácio e tal, e ela leu o livro, adorou, e eu tenho ela como referência, eu cito Bruxaria Diabólica dentro da bibliografia do livro, ela é uma referência dentro do meio de Caminho de Mão Esquerda, então foi uma honra do cacete, sem rasgação de seda, mas é uma verdade. Foi legal ter uma contribuição dela para o livro. Então ficou um trabalho bem coeso, bem coerente, ele tem uma progressão, ele tem uma divisão bem certa. Para as pessoas que não são do meio esotérico, não querem entrar no culto, é interessante você ler para ter pelo menos o conhecimento da história do culto, dos aspectos sociais do culto, é interessante. A minha sorte é que eu também sou um ilustrador veloz, então e como a gente tem uma sinergia muito boa de trabalho, a ideia que ele me passa, eu consigo colocar no papel muito célere, muito rapidamente. A gente tem uma amizade de 10 anos. E o contrário também é verdadeiro. Às vezes eu tenho uma arte e ele consegue, sei lá, botar um conto ou botar um artigo em cima da arte que eu tenho. Então a gente tem essa simetria essa sinergia muito forte entre nós. Eu brinco que nós somos a tempestade perfeita, enquanto que ele pensa, produz e escreve, eu consigo jogar no papel a ideia que ele teve, né? Então a gente é a tempestade perfeita do sistema. E agora falta a pergunta mais importante, que é onde que a gente compra o livro, né? Tá, o pessoal falando aqui está jogando dinheiro na tela do computador, mas não está acontecendo nada. Como é que a gente compra o livro? Eu botei ele numa plataforma de autopublicação, que eu não trabalho com editoras por várias questões. Então, eu vou ver se eu deixo o link depois com você, pode ser, para você passar para eles? Pode, mas como isso aqui vira também um podcast falado, se você puder falar como é que o cara chega. Para quem está escutando, vai estar aqui na descrição do vídeo todos os links, né? Você consegue acessando o site da WeClap e pesquisando por Damien Void, você vai achar o link para os 3 livros que eu publiquei, né? uiclap.com. uiclap.com. Você consegue achar os meus 3 trabalhos lá, que é esse mais recente da Santa Morte, o Manual do Necromante, que foi um livro bem voltado para magia, gnose necrosófica, questões que se fala pouco no Brasil, né? Necromancia, e eu também fiz uma exploração histórica do assunto, então não é um livro de RPG, por mais que o nome já tenha falado que parece. E você acha também O Caminho da Mão Esquerda, que é um livro onde eu botei alguns textos gnósticos que eu escrevi junto com o trabalho com a Ordem da Fósforos, e tem uns textos bem interessantes também nele. Você consegue achar os meus 3 trabalhos por lá. Oh, fantástico. Ô, Namá, também você tem uma editora, né? Então, como é que a gente acha você? E, na verdade, eu queria depois te convidar para vir de novo, só para você falar da editora, separado desse assunto, que eu acho que seria fantástico. A gente entrevistou o pessoal da Sestra, várias outras editoras que estão publicando material de mão esquerda e tal, e acho que seria legal, tipo, um episódio só dedicado para a tua editora. Mas como é que a gente te acha?
E fala também como é que a gente acha o seu livro, porque eu dei uma procurada aqui e ainda não achei. Então, a minha editora você acha no Facebook e no Instagram. Infelizmente, eu ainda não fiz site. Eu não sei fazer site, na verdade. Eu sou muito ruim com tecnologia, então eu não fiz ainda. Mas você digita no Instagram ou no Facebook Manos Gloria Editora, e aí tá lá a página, até no Google acho que aparece alguma coisa lá, né? E aí os livros você pode adquirir diretamente comigo. Vou até mostrar aqui, ó, esse daqui é o Bruxaria Diabólica. Não dá para ver direito, eu acho. Esse é da minha autoria. Aí tem esse daqui, Magia e Fetichismo. Foi o segundo. E esse aqui. Foi o último lançamento. E são esses 3 livros que eu tenho. Eu estou escrevendo mais um livro agora. Espero conseguir lançar esse ano. E o tema também vai ter Santa Morte abordada no livro, vai ter San La Muerte, vai ter culto às almas, toda essa parte assim, de se lidar com os mortos, o livro vai ser só sobre isso. Esse livro deve sair talvez no meio do ano, alguma coisa assim. Maravilha, então você já está convocada pelo Boteco para vir para cá assim que esse livro ficar pronto. Ulisses Massad, considerações finais. Mas hoje eu dei uma viajada aqui com a história da Santa Morte. Eu fui para várias outras filosofias que falam da morte e fiquei aqui pensando uma série de coisas, né? Desde a associação com a Santa do Guadalupe, que eu moro no bairro do Guadalupe, tem uma estátua aqui na frente, né? Eu fiquei pensando na Santa Morte ali e tudo. Mas foi muito bacana, porque para mim era algo desconhecido e ficou bem claro aí. Gostaria de parabenizar todos aí pelo conhecimento e por estar aqui compartilhando com a gente. Valeu, galera. Bárbara, da Eclésia Babylon. Considerações finais e como que a gente acha a Eclésia? A Eclésia Babylon não tem culto a Santa Morte, mas tem o culto a Babylon. Tem um pouquinho, viu? Eu ia falar sobre isso. Então, eu sou profundamente grata a Santa Muerte, sou devota dela há muitos anos já. E claro que eu coloquei um pezinho dela na Eclésia. Ano passado eu escrevi um ritual, a gente fez o rito na época ali do Dia dos Muertos, e é algo que eu quero repetir sempre. Deu muito certo, todo mundo gostou. Então, assim, existe uma conexão, fora que existe essa coisa do útero da mãe, etc., né? Então, são entidades separadas, porém, na Eclésia, a gente traz também algumas relações com outras divindades femininas, a gente já fez com Freia, por conta de Germânia, então a gente tem abertura e flexibilidade nesse sentido. Mas eu gostei muito da palestra, eu sempre gosto quando se fala de Santa Muerte no Brasil, falta muita informação, então é muito bom encontrar pessoas que tenham um conhecimento profundamente embasado. Eu adorei o trabalho de vocês, eu já quero todos os livros, vou correr atrás deles. Muito obrigada pela palestra hoje, foi show de bola. E quem quiser encontrar a Eclésia é uma instituição religiosa baseada no gnosticismo e em Telemann. Nossa figura de culto central é Babylon. Então, se vocês estiverem interessados nesse tipo de vivência espiritual, encontrem a gente no Instagram, no nosso site www.4gsanctuary.com. No Instagram também, @4gsanctuary, ou podem falar direto comigo no Instagram também, @vesta.nox. E diretamente do Japão, fazer o caminho inverso aqui, olhando as telinhas. Robson Belli, considerações finais. Palestra muito boa, muito instrutiva, a galera tem conhecimento profundo da área aí, recomendo bastante. Vou procurar o livro, terminando a live aqui agora, mas gostaria de agradecer aí a receptividade do pessoal de estar falando para a gente de um assunto que ainda é relativamente desconhecido para muita gente. Muito obrigado. Foi uma boa aula. E o Enoquiano? O Enoquiano. Bom, se vocês têm interesse em magia enoquiana também, pessoal, vocês que estão assistindo, procurem em enoquiano.com.br.
Lá vai ter a aba de contatos, vocês podem entrar em contato diretamente comigo ou então entrar no nosso grupo de discussão, que é aberto a todos e gratuito. Então, pessoal, se você tem interesse em conhecer um pouco mais da magia enoquiana, entre em contato, todos são bem-vindos. Eu estou descobrindo por essa live de hoje que quanto mais os caras manjam de ocultismo e trabalho, menos os caras têm site. Eu tenho uma editora com uns livros maravilhosos, não tem site. A gente esquece de fazer jabá, esquece de falar o nome da editora, esquece de falar o site e tudo e tal. Mas sabe o que acontece? É muito trabalho. Eu, pelo menos, eu sou muito atolada de trabalho. Eu não consigo dar conta de tudo. Eu sou sozinha, né? Então, eu tenho que trabalhar. Galera de mão esquerda é mãe social mesmo. Galera de mão esquerda é mãe social. Eu esqueci de mostrar a capa dos trabalhos da gente, pô. Pois é. Então Tem que mostra fazer isso também. vocês iam até acender a luz. Atenção, vocês vão ver. Tá. Igor e Dani. Peraí. Tá. Vai queimar. Vai. Deixa eu me cobrir aqui. Tá. Atenção. 3, 2, 1 e vamos. Fiat Lux. Vamos lá. Peraí. Aqui, pra cá, pra cá. Pronto. Tá, foi. Pronto. Cadê Ok. a capa? Ok, deixa eu mostrar os livros. Não precisa filmar minha cara, né? Esse é o livro da Santa Morte, esse foi o último que a gente publicou. Esse aí tem o prefácio da Namá, tem as ilustrações do Flock. O livro está bem bonito, está bem interessante. O Caminho da Mão Esquerda, alguns textos gnósticos sobre mão esquerda. E o Manual do Necromante, meu livro sobre necromancia, sobre artes dos mortos. Peraí. Aqui. Mais aqui, ó. Aqui. Mais certo aqui para a luz aqui. Tá. Aí eu tô cobrindo a tua cara aqui. Como se não gosta de aparecer, tá aqui. Certo? Paga essa luz. Ok. Aí a gente já joga para cá. E... Paga a luz. Isso aí. Jéssica Puga. Só um minutinho que ele vai acertar a luz aqui. Ali. Vocês não estão perdendo nada, eu só estou enchendo a cara de cerveja, só isso. Jéssica, como é que a gente acha o espelho de Circe? Olá, pessoal. E o que é o espelho de Circe? Vou dizer. Gostei muito da aula. Excelente. Eu adoro, eu sou suspeita para falar, porque eu adoro esse tipo de tradição, que são tradições de mães, tradições que englobam todo mundo, que o ser humano é diverso demais, então isso é muito maravilhoso, né? Ouvir vocês falarem sobre isso, gostei demais. Espelho de Circe, para quem tiver a fim de conhecer uma galera bem legal, bem maluca, assim, igual a gente, entra lá, espelhodecirce.com.br. A gente faz um projeto que a gente chama de Feminino Místico, com as mulheres, todo domingo à noite. Então, as meninas estão todas convidadas. Todo domingo não, uma vez a cada 15 dias, né? No próximo domingo a gente vai fazer. Mas mais informação no nosso Instagram também. Pode seguir a gente lá, @espelhodecirce, que a gente também já coloca lá todos os links, deixa todos os avisos. Então, é mais fácil de encontrar a gente por lá. E, finalmente, Thiago Tomussauskas, do Morte Súbita, o irmão gêmeo bonzinho do Arauto do Caos. Mais ou menos, né? Então, pouca gente sabe, mas o nome Morte Súbita tem um pouco a ver com o que a gente conversou hoje. Porque lá atrás, 1996, quando a gente começou o site, a ideia que era? Era fazer um grimório online, um livro das sombras coletivo, onde a gente colocara tudo que a gente estava estudando lá. Só que eram pessoas muito diferentes, né? Então a gente pensava assim, qual vai ser o nome do site? Não pode ser Rei Satan só porque era satanista, ou qualquer outra coisa. Tem que ser uma coisa que atenda a todo mundo, né? E aí a gente falou, a única certeza da vida é a morte, né? A única coisa que todo mundo concorda aqui é que vai todo mundo um dia vai bater as botas. Então ficou Morte Súbita mesmo. Inclusive, o primeiro artigo que foi para o ar foi sobre a peste negra. Ou se você for lá no Morte Súbita procurar peste negra, você vai achar o primeiro artigo que saiu do Morte Súbita, também sobre a morte. Só que a dica que eu vou dar hoje para quem entrar lá, mortesubita.net, e dar uma pesquisada, faz o seguinte, coloca Celebrando o Dia de los Muertos. E você vai encontrar um texto que inclusive, é um apêndice da versão da Bíblia Satânica do Templo de Satã, de São Paulo, que tem um ritual lá com a Santa Muerte. Eu convido vocês a visitarem e conhecerem também. Mas agora, quem
não gosta de vestir paletó de madeira, quiser usar um hobby cerimonial, alguma coisa mais hermetista assim, como é que ele conhece o Projeto Mayhem e como é que ele pode se juntar a isso? Bom, essa nova etapa agora do Projeto Mayhem, a gente está se dedicando à revista do Hermetismo, que, para variar, eu deixei lá na sala. Qual que é a ideia? Toda essa galera que vocês estão vendo, viram hoje, conheceram, está produzindo muito material. E, aliás, até vou fazer o convite aí para os arautos, a Namá também, que vocês escrevem. A gente não tinha como produzir. Às vezes o cara ia fazer um projeto acadêmico e falava assim, precisava referenciar um texto. Onde é que está? www.blogspot.net.ocultismo/03 tal, Hotmail. E aí ficava uma bosta. Aí a gente fez uma produção, então abriu, tirou ISBN, e aí a cada 3 meses a gente junta os trabalhos que a gente acha legal da galera e publica na forma de uma revista, né? Um livro chamado Hermetismo, já está na edição 15 agora, né? Então, se você curtiu, e a gente também faz esses bate-papos, tem grupo de Telegram, uma série de coisas. Então, se você curtiu, é projetomayhem.com.br, o catarse.me/TDC, e aí você pode participar lá com a galera, vir aqui fazer pergunta ao vivo, que mais que a gente tenha? Pagar todo esse... A gente paga o Léo para editar o podcast, então... E o que sobra, a gente tem as ONGs, que a nossa loja maçônica trabalha, então toda a grana, no final das contas, vai ser bem direcionada. Arautos e Namá, eu queria agradecer de coração, eu já conheci o trabalho de vocês já são velho de estrada, mas foi uma honra para a gente estar com vocês aqui hoje. E ficou faltando, eu falei dos livros e tal, mas como é que a gente acha vocês? Bom, a gente você consegue achar no arautodocaos.wordpress.com. Eu sou ausente nas redes sociais, então você só consegue me achar pela área de e-mail. Você consegue achar meus trabalhos pela Wiclap. E eu tô no Instagram com as minhas artes, né? As minhas artes em papel, em pirografia. Os meus trabalhos todos estão no meu Instagram, @Covil do Corvo, e vocês podem seguir, compartilhem, se interessarem em produzir arte, podem trocar ideia, mandem DM, eu converso com vocês de boa, a gente trabalha de acordo com o que vocês demandarem para a gente, sem problema nenhum, né? Eu faço meus trabalhos, eu faço os quadros, eu faço tudo produzido manualmente aqui, artesanalmente, por mim mesmo, né? E é isso. @Covil do Corvo no Instagram, e é ali que vocês me encontram. Bom, quanto a mim, encontra com a página da editora no Facebook, no Instagram, Manos Gloriae Editora. O Manos Gloriae é aquele AE junto, sabe? Do latim. E eu tenho meu perfil pessoal no Instagram, que é Namá Haraim. É só pôr esse nome lá que aparece. Eu também desenho, então lá eu posto minhas artes, meus desenhos, eu também faço escultura quando dá tempo, né? Eu posto minhas feitiçarias lá também, então são esses canais aí que a pessoa pode me encontrar. Oh, maravilha, a gente muito agradecido, estamos honrados aqui com a presença de vocês. Vocês são convidados, então a gente grava de terça, quinta e sábado. Se vocês virem lá um tema que é legal, entra aqui com a gente e vocês participam do Boteco aqui. Obrigadão, Ulisses, Bárbara, Robson, Tiago e Jéssica, e a galera e você que acompanhou a gente até agora. Então, não esquece também, dá like, segue o canal e a gente se vê aí no próximo Bate-Papo Mayhem.